Seja muito bem-vindo, meu querido, minha querida, você que está acompanhando a gente, começando a participar conosco aqui do culto ao Senhor neste domingo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Queria ler um trecho da palavra do Senhor para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor, estarei lendo na nova versão Almeida atualizada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor de sua glória, de sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sua sabedoria e entendimento. Amém? Queridos, recebemos essas palavras pelo esforço de santos que lutaram, deram suas vidas, e amanhã nós estaremos comemorando mais um ano da Reforma Protestante. 504 anos da fidelidade de homens e mulheres que pelo amor a Deus e o amor à palavra, e que a palavra chegasse aos corações, e isso foi dando um start, que línguas e línguas recebessem a palavra do Senhor traduzidas na sua língua. E esse foi um dos marcos que a Reforma Protestante trouxe para nós, para que mais e mais pessoas ouvissem no seu idioma, como nós ouvimos essa mensagem redentora. Deus nos chamou no seu Filho. Ele nos reconciliou no seu Filho. Então a Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Este culto é a Ele, é a homenagem a Ele, é a honra a Ele, a adoração a Ele. E se somos filhos, é por causa dEle. Então, aplaudam ao nosso Deus, aplaudam ao sacrifício redentor de Cristo, a presença do seu Santo Espírito em nós, para a glória do nome dEle. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cantor cristão 323. Cantor cristão 323. Castelo forte é o nosso Deus, espada com escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Oh, aleluia! A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha.
sem demorar. Demônios não contados, nas mãos podiam assustar. Nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza que nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. E dá-nos a seu reino. Aleluia! Castelo forte é o nosso Deus. 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 Aleluia! Aleluia! Castelo forte é o nosso Deus. Declare bem alto: Castelo forte é o nosso Deus. 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 Castelo forte é o nosso Castelo forte é o Deus. nosso Deus. Mas eu quero que você declare isso com convicção, queridos, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso lugar de fortaleza, queridos. É só nele que nós encontramos força. Então, mais uma vez, nós vamos declarar, mas eu quero que o bairro inteiro da Lapa ouça que Castelo forte é o nosso Deus. Posso ouvir isso? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia! Castelo forte é o nosso Deus. 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 Aleluia! Aleluia, queridos. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus.
abandonados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós vemos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Nada vai parar a igreja do Senhor. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Não importa o que aconteça, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os
Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Queridos, com esse coração exuberante que Deus tem nos dado pelo seu divino poder, Ele abriu um caminho e tem nos desafiado a essa obediência, seguir o caminho que Ele trilhou, de levar as boas novas de salvação aos quebrantados de coração, aos contritos de espírito. Ele nos disse isso, e as portas do inferno não prevalecerão quando a gente avança. É indo falando, é indo testemunhando, é indo fazendo discípulos entre todas as nações. Foi isso que o Senhor nos chamou. Foi para esse tipo de vivência que o Senhor nos chamou. Queridos, e com essa alegria de participar da boa obra do Senhor, da boa obra que o Senhor está fazendo. Ele chamou a mim e a você para participar disso. Com esse coração grato, vamos oferecer a Ele também neste culto os nossos dízimos e as nossas ofertas. Querido, você que também está em casa nos acompanhando, você tem aí os dados Pix, você tem QR Code, queridos, contribua com o coração grato ao Senhor, não por peso, não por obrigação, mas por gratidão, com esse coração feliz de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. E desde já pedimos a intercessão de vocês, que como administração da igreja nós possamos administrar esses recursos para justamente, como igreja, nós avançarmos em várias frentes, nas frentes sociais da igreja, nas frentes de cuidado com os nossos missionários, na frente de cuidado com os nossos pastores, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Queridos, Deus nos abençoe no nosso momento de dízimos e ofertas. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cante, igreja, cante. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse bom privilégio, Pai, de podermos cultuar ao teu nome, celebrarmos, Senhor, a tua salvação, celebrarmos a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque somos chamados teu povo pela tua graça, pela obra redentora de Cristo Jesus. Pai, como povo teu, reunidos aqui, Senhor, queremos também colocar diante do trono da tua graça, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Aqui, Senhor, existem vidas, Senhor, clamando pelo agir, pelo mover do Senhor, Pai.
E colocamos então como igreja, Senhor, diante do Senhor, diante do agir do Senhor. Seja, Senhor, com a intervenção de cura, de milagre, Senhor. Seja, Senhor, a reconciliação de marido e esposa, reconciliação de pais com filhos. Seja o que tiver que ser, Senhor. Nós recorremos à fonte inesgotável de vida, que é o Senhor. Por isso nós estamos aqui, por isso colocamos diante do Senhor, Pai. Vem, Senhor, em socorro, vem como resposta, Pai, ao teu tempo, para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. E até que esse dia chegue, Espírito Santo de Deus, vá confortando, vá consolando, vá instruindo, para que juntos, como corpo, celebremos as bênçãos do Senhor, para a glória do teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, pelo bom privilégio, Senhor, como igreja, como irmão, Senhor, de podermos dizimar e ofertar, Deus, para a glória do teu nome. É declaração de dependência nossa. Nós não tiramos algo, Senhor. Nós estamos, Deus, em fé, devolvendo, Senhor, ao teu bom cuidado. É a nossa declaração de dependência. Nós declaramos, Senhor, com os nossos dízimos e ofertas, Deus, mais uma vez, que carecemos do Senhor. Carecemos da instrução do Senhor, da sabedoria do Senhor, da graça do Senhor, Deus. E aqueles irmãos, Pai, que têm no seu coração desejado ofertar e dizimar, mas não puderam, Deus. Deus, que o Senhor abra portas, que o Senhor honre, Senhor, a fidelidade deles para a glória do teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder, e a ti, e somente a ti, toda a honra, toda a glória e todo o louvor em Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Como primeira igreja batista da Lapa, queremos saudar alguns visitantes. Temos algumas pessoas importantíssimas nos visitando aqui esta manhã. Queria chamar já de bando já. Vem um bando da parte do Senhor, Família da Fé, a igreja batista em Itaberaba. Tem aqui o Washington, Juliana, Marcelo, Ícaro, Sofia, Stephanie, Igreja Batista lá em Itaberaba. Por favor, fiquem de pé. Primeira Igreja Batista da Lapa quer saudar vocês. Sejam muito bem-vindos. Por favor, queridos, Primeira Igreja Batista da Lapa, cumprimenta aí, levanta, dá um abraço fraternal aí nos amados que estão conosco, cultuando ao Senhor. Assim como o Senhor já tem ministrado nos nossos corações, que também ministra o coração de vocês. Temos ainda a presença da Heloísa, que também está nos visitando. Heloísa? Heloísa? Galeria? Também Itaberaba? Seja bem-vinda. Já foi aí abraçada. Gente, mas também temos uma convidada que está nos visitando esta manhã, que também tem o privilégio de compartilhar da palavra do Senhor conosco esta manhã. Andréia Vargas, por favor. Andréia faz parte da fundação da missão Avalanche em Vitória, Espírito Santo, que tem trabalhado com as demandas urbanas e especificamente no caso da Andréia, com treinamento e aconselhamento do corpo de Cristo para algumas demandas, seja na área do autocuidado, seja em demandas em relação à sexualidade. Tem sido um ministério que tem abençoado bastante o corpo de Cristo aqui no Brasil e quem sabe para fora também. Amém? Vamos orar pela Andréia, ela trará a palavra do Senhor nesta manhã para nós. Estendam suas mãos santas, vamos abençá-la. Sentados mesmo. Em pé, o pessoal já levantou, então vamos levantar. Vamos abençoar. Ó, Andréia, o povo está querendo te abençoar. Amém? Vamos abençoar a vida da Andréia. Senhor, obrigado, Senhor, pelo bom privilégio de ter a irmã Andréia aqui conosco. Deus, estendemos esta bênção, Senhor, acolhedora, Pai, sobre a vida do Diniz, sobre a vida do Miguel, Deus, que esta bênção, Senhor, acalante o coração deles, Senhor, que aquilo que o Senhor tem pensado a respeito deles, Senhor, se cumpra para a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã, aquilo que o Senhor colocou ao coração dela, que ela transmita, Senhor, com esta ousadia que o Espírito Santo tem dado a ela, com essa graça que o Senhor tem dado a ela sobre falar dos temas que o Senhor tem trazido, Deus, a ela, ao Diniz e à Missão Avalanche e as parcerias que eles têm, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos, a Ti e somente a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o louvor em Cristo Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos.
Obrigada pelo convite mais uma vez de estar aqui com vocês. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 28. Vou ler da NVI. Foi me passada aqui uma atribuição de estar falando sobre... Deixa eu ver se eu lembro. O título. Pós-modernidade, igreja, pós-modernidade e juventude. Aí, de repente, você que não faz parte da juventude vai falar assim, vixe, vim para o culto errado. Não, fica tranquilo. O assunto é igreja. O assunto é igreja. Aí tem uma atenção especial para a juventude, até porque a juventude leva a fama de ser aquele público que está aí desesperado por informação ou por validação para a expressão da sua sexualidade. Sexualidade porque, de repente, você chegou aqui hoje, não sabe de nada do que está acontecendo, eu tenho me debruçado, desde 2004, sobre o assunto da sexualidade humana. Por quê? Porque entendi que a gente precisa de direção. Esse assunto chegou até a minha vida no momento que eu nem imaginava que seria um assunto que chamaria a minha atenção. Eu estava chegando de um seminário, morei fora um tempo, fui estudar a Bíblia, porque tinha acabado de me converti aqui em São Paulo, comecei a contar um pouco a história aqui, um pouquinho antes na IBD. Converti em 2004, aliás não, converti em 94 aqui em São Paulo. E fui daquelas, né, que fui à igreja para tirar a melhor amiga, fui para salvá-la da igreja, descobri que quem tinha que ser salvo era eu. Então, sabe aquele vaso ruim? Era eu. Sabe aquela assim, desenganada? Aquele que você diria assim, isso aí, ó, já era, isso aí não tem esperança não. Eu fui essa. Tanto até comecei a contar, por isso que demorou demais para minha amiga me convidar a ir à igreja. Porque ela tinha certeza, quando ela olhava para a turma, ela falava assim, eu sei um que nunca vai converter, que é a Andréia. Então não vou nem perder tempo com ela. Então eu era dessas. A improvável, aquela assim, a desenganada. A ninivita, que Jonas não queria alcançar. Tá entendendo? Essa aí era eu. E aí você deve estar pensando, não, mas devia aprontar, né? Eu aprontava, mas sabe, eu aprontava como boa moça. A excelente aluna. Aquela filha obediente. A careta que nunca usou droga. Aquela que você diria assim, ela é uma benção, né? Não. Eu ia para o inferno. Eu ia para o inferno. Ia arrumadinha, mas ia para o inferno. Ia boa moça, mas ia para o inferno. Por quê? Porque eu não tinha paz com Deus. Eu lutava contra Ele, querendo ocupar o lugar dele na minha vida. E foi o que eu fiz. Então eu fui para a igreja para tirar a melhor amiga da igreja. Lá eu descobri quem tinha que ser salvo era eu, não era ela da igreja. E Deus, pela misericórdia dele, me convenceu que Jesus Cristo era quem tinha condição de me salvar. E me salvou por pura misericórdia. Pura misericórdia. Gente, para você ver, eu era tão lesada, sabida de umas coisas e lesada nas mais importantes. Olha que derrota. Que quando eu voltei do acampamento, que eu fui lá com esse pessoal dessa igreja aqui de São Paulo, um tempão atrás, e eu voltei para a república onde eu morava, então veja bem, eu fui ateia, mais pragnóstica eu diria. Eu voltei, nascida de novo. Não, mas aí você falou, Glória, você não está entendendo o que eu me virei, o que virou depois. Porque quando eu voltei, as minhas amigas perguntaram, e aí, como é que foi? Eu falei, vocês não estão entendendo. Eu nasci de novo. E as meninas olhando para mim assim, quê? Eu nasci de novo. Elas não estavam entendendo nada, assim, mas não estou entendendo, André. Você foi ateia. Hoje de manhã você foi ateia, você está voltando como? Crente? Eu falei, Mas onde que você foi? Eu era tão lesada, porque eu achava que era a única igreja no mundo. Eu achava que era um grupo de universitário aqui em São Paulo que estava se juntando, que pegou a Bíblia, que foi visitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo e que entendeu a obra de Jesus no Calvário e que eles estavam começando um movimento. Eu achava que era o único no mundo.
Gente, eu não estava lá no interior da Amazônia, eu estava aqui em São Paulo, eu morava na Vila Mariana, eu achava que era a única igreja do mundo. Eu quero que você saiba o seguinte, gente lesada como eu está aí, mas que precisa de testemunhas fiéis que venham evangelizar. Aí você fala, ainda bem que tem um pastor, o pastor sozinho não vai dar conta, por isso que Deus chamou um corpo, e botou um galerão lá, porque vai ser você que vai. Não, eu falei para você, não é só meia dúzia, não. Você, todo mundo que está aí. Pode falar um amém geral. Falou amém, já era. Entendeu o recado? Foi comissionado, está sendo enviado. E aí o que acontece? Quando esse evangelho chegou na minha vida, eu entendi que eu precisava me capacitar mais. Se eu vim do berço, assim, digamos, do intelectualismo, eu preciso agora fazer um enfrentamento à altura. Porque era muito sofisma levantado na minha cabeça. Era muita coluna que sustentava muita mentira no meu sistema de crença. Então eu precisava de alguma coisa à altura para fazer tudo isso cair por terra. Então eu precisava de Bíblia com força. Foi aí que Deus abriu uma porta, eu fui fazer um seminário. Fiz um seminário, entendi que tinha uma vocação para missões. Veja bem, chamado para missões todos temos, falaremos sobre isso, se Deus quiser. Porém, o que eu entendi, que Deus estava me chamando para alguma coisa com exclusividade, com tempo integral. Então, eu entendi que era para eu me dedicar à missão de Deus. Beleza. Quando eu volto para o Brasil, que eu fui fazer seminário fora, quando eu volto, me torno membro de uma igreja, não mais em São Paulo, mas no interior lá de Rondônia, onde minha família morava na época. Me tornei membro de uma igreja local. E ali eu entendi que estava acontecendo uma situação na igreja. Isso eu posso falar com autorização, inclusive, da própria liderança da igreja. Algumas pessoas começaram a se aproximar da igreja, se converteram a Cristo, começaram a ser abraçadas pela igreja, discipuladas, e depois de um tempo, desviaram. Especial história de 3 rapazes. O padrão entre eles era o seguinte, o ponto em comum entre eles era, todos tinham questões no campo da sexualidade. Questões muito profundas, que influenciavam na identidade, influenciavam no jeito que eles viviam, da forma como eles se viam, como se relacionavam. Mas esses meninos, eles nasceram de novo. Pelo que a gente pôde ver, eram meninos que nasceram de novo, mas que tinham essas questões, que ainda eram questões que os afligiam. E o que aconteceu foi que, à medida que o tempo foi passando, esses meninos inicialmente estavam tranquilos, e aquelas questões não incomodavam mais. Mas chegou um tempo que voltaram a incomodar, e quando essas questões voltaram a incomodar, eles procuraram a liderança da igreja. E abriram o coração. E a liderança da igreja muito carinhosamente acolheu, orou com eles, direcionou. E eles seguiram a vida. De repente eles voltavam de novo. Resumindo, chegou uma hora, parecia que tudo que o pastor sabia não era suficiente para dar conta dos meninos. Então era de um lado o pastor chorando e de um lado os meninos chorando. Por quê? Eram questões muito particulares no campo da sexualidade. E que o pastor, quando tentava lembrar as aulas que tinham tido no seminário, eu acho que ele não lembrava de nenhum módulo sobre sexualidade. Então ele se sentia meio que inseguro, em outras palavras, ele não sabia o que entregar mais para aqueles meninos. Resultado, os 3 desviaram. E foi um sofrimento para a liderança da igreja, para os meninos e para a igreja como um todo, porque os meninos, eles foram abraçados pela igreja. A igreja amava aqueles rapazes. Os rapazes amavam a igreja, mas eles viram que eles não davam conta de viver o evangelho a ponto que aquilo ali chegasse na sua sexualidade. Resultado, os 3 romperam com o evangelho, e o que é pior, convictos que tentaram de tudo. Então, se você fosse a liderança dessa igreja, como é que você se sentiria? Consegue colocar em palavras? Difícil, não? Então, foi uma perda terrível. Foram 3, na verdade. Simultaneamente, eu tinha chegado, então, do seminário,
Voltei para o Brasil. Minha mãe estava doente, teve uma metástase, faleceu. E eu fui visitar um amigo dela. E esse amigo dela também já tinha se rendido ao Evangelho e tinha servido no campo missionário, mas tinha voltado para a cidade, tinha aberto um negócio. E esse amigo, à medida que a gente era amigo dela, esse amigo se tornou meu amigo. Aliás, meu melhor amigo. E ficamos muito amigos, ele mais velho que eu. Ele era o cabeleireiro da minha mãe. Então, ficamos amigos, muito amigos. E ele pôde, então, confidenciar para mim o quanto que ele sofria ainda, embora nascido de novo, com questões a respeito da sua sexualidade também. Só que daí, veja bem, eu tinha acabado de chegar do seminário. E eu, assim, com uma mala carregada de livros, os melhores livros. O que eu trouxe de livro não foi brincadeira. O que tinha de melhor? O reitor do meu seminário doou o livro da biblioteca dele. Porque eu tinha uma fome pela palavra de Deus, um desespero. Eu falei assim, não vai dar nem tempo de traduzir isso aí para o português, porque Jesus acho que volta antes, porque é muito livro. É muito livro. E voltei com aquele monte de livro, e voltei empolgada, meio que exalando o Espírito Santo, entendeu? Empolgada, não sei quanto, um tempo lá no seminário, e dedicada à oração. Então voltei, assim, parecendo galera quando volta do monte, entendeu? Exalando o Espírito Santo, assim, quebrantada. E voltei, e aí apareceu essa demanda desse rapaz, os 3 da igreja, e agora esse quarto, que era muito próximo a mim, também com a mesma temática. Nós temos histórias pendentes na sexualidade. Mas nós estamos buscando a direção de Deus, a gente está lá na igreja, a gente crê em Deus, a gente conhece Jesus como Senhor e Salvador. Então, como é que agora a gente junta o que a Bíblia diz com a nossa sexualidade aqui na terra hoje? A pergunta é boa, concorda? Como é que a gente, então, vai ser crente, certo? Independente da história que a gente teve, hoje, agora. A pergunta é boa, é legítima. Só tinha um problema, ninguém sabia responder. E a tendência, então, era o quê? Eles desviavam. Esse quarto já não pisava mais em igreja. Falas dele. Cansei de ser metralhado pelos crentes. Mas ele continuava aberto à oração e a devocionais, que daí eu tinha que fazer ali, ó, no 1 a 1. E o que aconteceu então? Esse rapaz, esse amigo, foi um amigo então, que abriu para mim a situação do sofrimento dele, e que eu fiquei tentando lembrar de todos os livros que eu trouxe, das aulas maravilhosas que eu tive, dos testemunhos que eu ouvi, dos livros que eu li, o que ensinava da parte de Deus sobre a sexualidade humana. E eu, até aquele momento, não lembrava de nada. Foi me dando uma angústia, um desespero. Falei, meu Deus, eu estudei e não aprendi nada. Porque tem um ser humano de carne e osso, com uma pergunta legítima, sofrendo, pedindo ajuda, e eu não sei o que dizer. Você já teve uma situação dessa, onde você vê uma demanda concreta na sua frente, só tem você ali naquele momento, e que você não sabe o que fazer? É terrível, gente. Eu já tinha passado por isso em outro tempo. Eu lembro, inclusive, na época da faculdade, enquanto a gente fazia um trabalho, uma colega recebeu a ligação, dizendo que tinha acontecido uma tragédia com a filhinha dela. Fomos todos ver o que era. A filhinha dela caiu na piscina e morreu afogada. Eu não era crente. E eu lembro que essa amiga estava na minha frente, aos prantos, porque a filha dela, pequenininha, tinha acabado de falecer afogada na piscina de casa. E eu vendo a dor dela, a angústia dela, e eu bem intencionada, querendo entregar alguma coisa para ela, mas eu não tinha nada. A única coisa que me ocorreu foi dizer o seguinte: ela virou uma estrelinha no céu. A minha amiga ouviu e falou assim, sério? Eu falei, sim, sério. Mas eu mesma, quando me ouvi falando uma pataquada dessa, falei, da onde que eu tirei isso?
Como que eu provo isso? Quem está validando isso? Aí eu entendi o seguinte, eu não tenho resposta para isso. Então eu já tinha tido essa experiência de diante de uma coisa visceral, hemorrágica, não ter o que entregar. Mas eu pensei, bom, mas agora eu converti, eu conheço a palavra de Deus, então agora eu tenho resposta para as questões mais hemorrágicas da vida, mais viscerais. Até que chega esse episódio, onde as pessoas apresentam questões reais, viscerais, hemorrágicas sobre a própria vida, como é a questão da sexualidade humana, seja qual for a demanda dela, porque ela tem desdobramentos dos mais diversos, e eu não tinha nada para dar, a não ser linhas gerais. Aí, como eu não tinha testado as linhas gerais naquelas dimensões, então dava a entender que parece assim, será que dá conta mesmo ou não? Resultado, sabe o melhor amigo angustiado? Desapareceu. Desapareceu. Um dia foi passando, o outro dia passando e sumiu da cidade, não deixou recado, desapareceu. E eu desesperada, porque era o meu melhor amigo, que eu sabia que estava sofrendo, eu era crente, ele era um crente que não estava mais congregando, era um crente desigrejado, ele era ainda tinha fé em Cristo e na palavra de Deus, sensível ao Espírito Santo, mas ao mesmo tempo feridíssimo e sofrendo horrores. E o homem desaparece, eu fiquei apavorado, eu falei, onde é que ele está? Deve ter morrido, devem ter matado. Já estava esperando o pior. Dias se passaram, finalmente ele atendeu a minha ligação. Ele já estava dentro de um ônibus mudando de estado. E quando ele atendeu o telefone, ele só falou o seguinte, acordei de mais uma tentativa frustrada de suicídio, nem para morrer eu presto. Era o meu melhor amigo tentando parar de sofrer via suicídio. E eu, aquela que tinha chegado do seminário, com a mala carregada dos melhores livros, tendo relato das melhores aulas, com grandes homens e mulheres de Deus ao redor do mundo. Um senso de impotência, de incompetência, que aquilo ali me abalou de tal forma que eu não tive tempo nem de me reorganizar. A única coisa que me ocorreu foi fazer uma oração. E foi uma oração honesta, que não deu tempo de fazer teatro com Deus, de querer impressioná-lo, de vir com grego, com hebraico, com nada, com credencial, com nada. Eu só abri o coração e falei, Deus, das duas uma, ou o Senhor está mentindo ou nós. Vi que não veio nenhum raio, me fulminou, continuei. Ou o Senhor está mentindo, dizendo que o sangue de Jesus dá conta do recado e não dá, ou nós não entendemos o recado. Aí nessa hora eu ouvi minha oração e falei, eu não tenho fé para crer que o Senhor minta. A minha fé não dá conta de crer que Deus minta. Porque Deus já tinha fundamentado na minha fé, pela misericórdia dEle, a crença de que Ele não fala a verdade só, Ele é a verdade. Não é só que Ele fala a verdade. Não, Ele é a verdade. Você quer conhecer verdade? Olhe para Cristo. A verdade é uma pessoa, não um conjunto de ideias. Jesus já tinha me convencido disso pelo Espírito Santo, pela palavra dele. Então eu não consigo crer que haja mentira no Senhor. Então, uma vez não havendo mentira no Senhor, o que me resta? É a segunda alternativa. O Senhor não mente. Então, o sangue de Jesus dá conta do recado? Sim. E aí eu lembrei de um texto que diz o seguinte, palavra de Jesus Cristo, está consumado. E eu lembro do significado nos originais desse texto, desse termo. Está consumado é a mesma coisa que Jesus está dizendo o seguinte, está tudo resolvido e nada fica de fora. Nessa hora eu entendi, se nada fica de fora e tudo foi resolvido em Cristo, se Ele reconciliou todas as coisas em Cristo, significa que a sexualidade humana também está nisso. Então ela também não fica de fora do pacote redentivo que há em Cristo. Se não fica, por que a gente não tem o que dizer? Então me sobra a segunda alternativa. Não é que Deus não dá conta do recado em Cristo Jesus, é que nós não entendemos o recado em Cristo Jesus. Nessa hora, só me veio um pedido. Deus, eu não me conformo em perder ninguém que procure a sua igreja por direção no campo da sexualidade e não encontra.
Eu não me conformo do diabo ter esse gostinho de dizer que o povo veio e não encontrou sabedoria da parte de Deus para viver. Eu não me conformo com isso. Essa foi uma oração de, acho que mais de 20 anos atrás. E vou te dizer, se certo ou não, vocês me corrijam, por favor, mas continuo pensando do mesmo jeito. Continuo sendo uma inconformada. Eu não aceito um negócio desse. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu quero que você veja o seguinte: foi a dor de um irmão. São 4, mas eu me envolvi com a história dramática desse um irmão. Foi através de uma oração sobre esse irmão, que eu não sei como, mas Deus mudou a minha vida. Então eu era a filhinha, com vida ganha, que cuida da empresa da família, com personal todo dia em casa, vida tranquila, cardápio bem montado, toda trabalhada no que há de melhor. Mas eu entendi que aquilo tudo não era nada diante de uma ferida aberta, que envolvia gente de Deus que não sabia viver o Evangelho. Então, tudo aquilo que eu tinha de vida ganha, de coisa de estabilidade, aquilo ali perto daquela dor que aquele povo estava apresentando para mim, e não era um grande, eram 4, em especial um. Aquilo ali, eu não sei o que Deus arrumou, mas aquilo ali doeu tanto em mim, que aquele todo o resto lá que eu tinha não era mais nada. Resultado, eu entendi, essa é a hora então de me dedicar à compreensão dessa ferida aberta, porque Deus tem algo a dizer sobre. E aí minha vida mudou, foi assim que eu fui parar lá em Vitória para ajudar na fundação da Missão Avalanche, que o Brian estava começando a dizer, que inclusive eles foram lá fazer um dos treinamentos 10 anos atrás, desenvolveram um projeto para trazer uma sensibilização para a igreja local sobre sexualidade humana à luz da Bíblia. Há 10 anos eles esperam esse dia. Eu vim por isso. Hoje eu relatei de manhã o episódio de um irmão que esperou 17 anos para traduzir a Bíblia para uma linguagem atualizada no país dele, lá no leste europeu. A gente olha para esse homem e diz, que herói. E eles são o quê? 10 anos querendo um momento onde a gente pudesse estar falando sobre a sexualidade aqui, nesse lugar, na Lapa. Aprove ao Senhor que liberasse esse tempo chamado hoje. Por que não fez antes, eu não sei. E tudo bem, mas foi agora, e Deus seja louvado. Deus seja louvado, que era para você estar nisso, ouvindo essa história. Então, se não foi antes, eu sei que é melhor que fosse agora. Por quê? Porque Deus me quebrou mais de lá para cá, desde quando eles foram. Então, talvez não tenha nem sido por causa da igreja, tenha sido por causa de quem viria. Que precisava ser mais quebrada, que é o que Deus tem feito. Quebrou mais e mais e mais. E quebrou mais e moeu mais e continua fazendo para ver se melhora um pouco, porque ô vasinho ruim. Compreende? Então, o que eu tenho para dizer para você é a partir dessa história que a gente vai ler. Eu quero te dizer o seguinte, você acha então que existe uma necessidade da gente abordar sobre a sexualidade humana a partir desse espaço aqui? Você tem ainda alguma dúvida? A porta da igreja está escancarada aqui na Lapa. O povo que está passando aí na frente, de repente ouve a música que é maravilhosa e fala, eu vou entrar. E entra e senta. E quem chega um humano que tem um pacote na sua vida. Um monte de dimensão na sua vida. E ele chega com esse pacote todo. E ele chega com história de vida, ele chega com relato de relacionamento, ele chega falando sobre necessidades, sobre dores, sobre prazeres, sobre coisas boas, coisas ruins, acertos, erros, é ou não é? Chega um humano aqui.
E esse humano agora, ele está aqui aberto, querendo saber para onde que eu vou, como que começa, como é que é. Então o que a gente vai entregar para ele? Agora você imagina se a gente só entrega uma parte do recado. Ele pega a parte do recado e vai tocar. Só que imagina se nesse recado, a gente só traz uma parte e deixa de fora, por exemplo, o assunto da sexualidade. Aí você fala, mas tem que falar sobre isso? Mas a sexualidade é a expressão da identidade. Então, quando a gente fala de sexualidade, nós não estamos falando da cintura para baixo, gente. Nós estamos falando da expressão do que está da cintura para cima e que chega na cintura para baixo. Então, falar de sexualidade é falar da expressão da identidade. E falar de identidade é falar sobre Deus ou a falta dele. Compreende? Então, não tem como a gente dissociar o assunto. Se a gente vai trabalhar com humanos, nós temos que falar sobre tudo que diz respeito ao humano. E o humano tem uma dimensão material e o humano tem uma dimensão imaterial. E na imaterial, ele tem emoção, ele tem pensamento, ele tem desejo, certo? Ele tem fé. O ser humano, seja ateu, crente ou não, ele é religioso. Ele adora alguém. A pergunta é quem? Compreende? Então, tem a ver falar sobre o que a gente está vivendo hoje no mundo, que se chama pós-modernidade, que é inclusive, uma característica é essa liquidez, essa fluidez, esse questionamento com aquilo que se chama de verdade. Não há verdade absoluta. Só que é um contrassenso, porque se você afirma isso, você já trata isso como sendo uma verdade absoluta. Então você vê o quê? É um ambiente de muita inconsistência, de muita incoerência. Mas é delicioso, porque coloca o ser humano como sendo o centro da verdade. Então eu digo para mim quem eu sou. Se eu chegar hoje para você e falar assim, eu não sou quem você vê, você vai ter que agora o quê? Por causa do ambiente que a gente vive, do ser humano dizer o que é a verdade, então você vai ter que se dobrar à verdade que eu tenho a meu respeito. E você vê isso chegando nas crianças. A criança dizer, eu não sou isso que você diz que eu sou. Isso para o adolescente, isso para os jovens, para o adulto, seja para quem for. Compreende? Então, a gente vive um momento onde o ser humano foi agora considerado parâmetro de verdade. Isso é um absurdo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe uma pessoa chamada verdade, que não é o ser humano. O ser humano veio do pó. O ser humano só é tudo isso aí que ele acha, porque Deus deu a imagem dele para o ser humano. Só que o ser humano pecou, que é o registro lá de Gênesis 3. E a imagem de Deus foi ofuscada pelo pecado. E o ser humano agora tem os atributos, tem por proporções menores, obviamente, mas tem atributos que só Deus tem. O ser humano pensa. O ser humano imagina. Esse copo aqui, você perguntar, o que você pensa da vida, querido? Ele não tem uma opinião formada? Qual que é o seu sonho? O que você acha que é a justiça? Ele não tem uma opinião formada? Qual que é o seu sonho? Como que você imagina um mundo melhor? Esse copo não tem como contribuir isso. Por quê? Porque não tem a imagem de Deus, só quem tem o ser humano. Por isso que todo ser humano tem que ser tratado com dignidade, porque carrega a imagem de Deus. Só que o pecado ofuscou isso. Então nós temos uma tremenda de uma habilidade, como humanos, de pensar, de decidir, de sentir, de desejar, de imaginar, certo? De julgar, de amar, só que a gente faz tudo isso debaixo do jugo do pecado. Então não há salvação para nós, a não ser que alguém faça algo por nós, que foi cantado hoje, que Deus é o nosso castelo forte. Você pode correr para lá e se refugiar lá. Deus é o nosso castelo forte. Ali há segurança, não em nós. E aí o que acontece? Jesus então inaugura essa possibilidade de a gente ter uma nova identidade, um novo coração.
Só que nós vamos ter um novo coração, uma nova identidade no mundo que jaz no maligno e lembrando todas as histórias de vida que a gente já viveu. Então viveremos uma tensão. Eu converti aos 21 anos. Com 21 anos de vida nesse mundo que jaz no maligno, sendo dona do meu próprio umbigo. Dá para aprender muita coisa que não presta ou não dá? Ah, dá, e deu. Aí Cristo me salva. Ah, salvou, agora eu estou de boa? Não, agora começa uma luta. Eu lembrando toda da minha vida pregressa, achando que saudade do Egito. E Jesus falando, me ama mais que tudo na vida. Então vai começar uma tensão, e essa tensão nas Escrituras é chamada de santificação. Então, esse é o nosso estado. Se você já nasceu de novo e está aqui, você está no processo de santificação. E talvez uma das áreas que tenha que ser santificada seja a expressão da sua identidade, que se dá por meio da sua sexualidade. Então você imagina se a igreja se omite a tocar no assunto. Você vai ser meio discípulo de Cristo. Você vai cumprir a obra de Deus de forma capenga. Por quê? Porque o pacote que chega de mensagem redentiva, ela é o quê? Capenga. Ela só chega num tanto. Ela não chega no todo. Chega uma fatia, mas não chega tudo. Resultado, é responsabilidade do povo de Deus ensinar o povo de Deus. Então, onde é que nós temos que aprender sobre a vida? É na igreja. Por isso nós precisamos das Escrituras. Porque elas vão apontar, a palavra de Deus vai apontar a direção para nós. E dentro do pacote de mensagem da palavra de Deus está a ideia de identidade, está a ideia de sexualidade. Então eu quero te contar uma história. Mateus 28, a partir de 1, eu quero que você visualize a cena. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então qual é a cena aqui? Jesus está lá, bonitão? Não, Jesus morreu. Jesus morreu e depois do sábado, começou o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Eu acho lindo isso aqui, fazer um parêntese. Elas não pararam para ver, a gente vai ou não vai? A gente vai ou não vai? As mulheres, na hora que receberam a direção, elas, vazaram. Lindo, né? Ai, as meninas arrasando. Voltando. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, Jesus lhes disse, não tenham medo. Você vê a segunda vez que aparece a palavra medo? Por que será? Será que Jesus está vendo coisa aí que não existe? Ou será que ele conhece o ser humano? O medo foi um dos desdobramentos da queda. É impressionante que o medo ele não surge do nada. Chegou o medo. O medo me parece ser o filhote da dúvida. Duvidar quem Deus é, dá medo de viver. Tira o chão. A gente fica instável. Dá medo. Então Jesus chega de novo e fala, não tenham medo.
Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Então, a partir de agora, você já visualizou a cena? Tinha algumas mulheres que foram para o sepulcro, apareceu um anjo, então assim, altos efeitos especiais, entendeu? O Spielberg deve ter se inspirado aí. Altos efeitos especiais, aparece um anjo, abre o sepulcro, o anjo está lá com cara de relâmpago, ó que sucesso, sensacional, nem Star Wars, no dia de glória, pensou um negócio desse. Então o anjo, meio relâmpago, estava lá, falou com as mulheres, depois, como se não bastasse, aparece Jesus Cristo para as mulheres e reforça o convite. Não tenham medo e continua o caminho. Missão dada, queridas, missão cumprida. As meninas vazaram. Certo? Nesse meio tempo começa uma confusão ali dos líderes religiosos querendo abafar, porque tipo, a senhora só que me faltava esse ser o Messias. Não é possível? Não, abafa o caso, corromperam os guardas se renderam, fecharam o bico e propagaram a mentira de que não era o Messias coisa nenhuma e roubaram o corpo dele. Ele não ressuscitou. Certo? Nesse meio tempo, então, o que acontece? Os 11 discípulos foram para a Galileia. 11 por quê? Não eram 12? O que aconteceu? O que já tinha rolado? Judas já tinha, dado o pé. Então, eram 11 discípulos que foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Certo? Quando ouviram, adoraram. Então, nós temos aqui no mínimo 12 pessoas, no mínimo. As meninas chegaram ali e tal, pelo jeito, mas 11 discípulos e Jesus. Certo? Então a Bíblia fala que quando o viram, o adoraram. Só que não põe um ponto final. A frase continua, o que está escrito? Mas alguns duvidaram. Você fala, é ímpio. Não, era discípulo. Era discípulo. Então, eram alguns dos 11 duvidaram. Tipo assim, não é possível. Para tudo. Não estou acreditando no que eu estou vendo. Ele não estava morto? Como é que ele está aqui? Não estou entendendo. Então, você está vendo uma tensão entre aquilo que o indivíduo vê, certo? Mas confrontado com aquilo que ele viu. Como é que pode? Ele estava morto, sepultou. Como é que ele está aqui? Buga a mente de qualquer um. Alguns o adoraram. As meninas adoraram, dá licença. Mas alguns duvidaram. Tudo bem. Jesus não deu um chute na cara deles. Não. O que Jesus fez? Então Jesus aproximou-se deles e disse. Aqui vem um famoso texto. Qual? Qual que é o texto que começa aqui? A grande... Qual? Né? A grande comissão. Não é a grande omissão, é a grande comissão. Começa aqui. Aí quando eu falo que é a grande comissão, primeira palavra que você lembra. A grande comissão. Que palavra que você lembra? Ide. Só tem um pequeno detalhe. O texto não começa com ide. Você vai falar, não é possível? Toda conferência de missões, a gente sempre falou do id. Não, tá certo, tem o id, mas não começa com id. Começa com o quê? Então Jesus aproximou-se deles e disse. E disse o quê? Ide? Não. Ele começa dizendo o seguinte. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vou ler de novo. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você sabe o que Jesus, eu acho, cá para nós, o que eu acho que Jesus está fazendo? Qual era o grupo? Tinha 11.
Alguns adoraram, outros duvidaram. Jesus falou para eles: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Você sabe o que eu acho que Jesus estava fazendo? Olha para mim, sou eu, Jesus, aquele que caminhou com vocês até agora. Vocês lembram dos milagres, vocês lembram dos ensinos, vocês lembram de tudo que a gente passou, vocês viram a cruz, vocês lembram que eu vivenciei, vocês lembram de todos os estudos que a gente fez, vocês caminharam comigo, vocês lembram de tudo. Olha para mim, foca em mim. Foca em mim. E Jesus apresenta as suas credenciais. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Lembra quem eu sou. Eu acho que daí Jesus deve ter captado a atenção deles, eles focaram em Jesus. Aí Jesus falou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus falou alguma condição aqui, viu? Vai depender do tipo de imperador que tiver, vai depender do tipo de economia que tiver, vai depender do tipo de moeda que tiver, vai depender do tipo de cultura que tiver, vai depender do tipo de... Ele condicionou alguma coisa? A autoridade dele, o poder dele, alguma dessas variáveis que nos atormentam? Nenhuma, porque ele está acima de todas elas. Nós não podemos esquecer quem Jesus é. Estamos aqui por causa dele. Se estivermos vivos, a gente volta domingo que vem por causa dele. E vamos estar aqui até que ele venha. Ou ele nos recolha, ou ele venha e implante o seu reinado. Esse dia ainda não chegou. O que a gente faz até lá? Persevera na obediência, cumprindo a missão. Qual missão, Andréa? Essa aqui. Você fala, mas o assunto não é pós-modernidade, sexualidade, juventude? É. Pós-modernidade, igreja e juventude? É. Só que chamaram uma pessoa que trabalha com sexualidade. Então nós vamos juntar tudo. Por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio. Não é assim? Então o que a gente está vendo aqui, que eu acho que é uma lição para nós? Não tenham medo. É o que o Senhor Jesus disse. O falou através da boca do anjo, vestido de relâmpago, e falou ele mesmo. Não tenham medo. Você está com medo do que está por vir? Por quê? Toda a autoridade foi dada para Jesus Cristo no céu e na terra. Não, eu estou com medo com o quê? Medo de quê? Toda a autoridade está na mão de Jesus Cristo, nos céus, e não só nos céus, na terra. Não tem nada que Cristo não diga é meu. Nada. Tudo é dele. Para a glória dele. Tudo veio dele. E tudo vai passar pelo juízo dele. Felizes os que estiverem o quê? Perseverando na obediência à sua palavra. Sendo assim, o que eu quero chamar aqui a sua atenção? Que Jesus deixou então para a gente a primeira questão. Eu sei que vocês duvidam. Então, a primeira coisa aqui, vamos parar de fazer tipo. A gente amarela na vida, é ou não é? Ou só eu? Só eu, pelo jeito. Mais alguém além de mim? A gente amarela na vida, a gente fica apavorado, meu Deus do céu, vou perder o emprego, essa pandemia, a morte, e a crise, e problema de relacionamento, e não sei o que lá, e menino que cresce, vai para a faculdade, menino que desvia, e marido que não sei o que, e mulher não sei o que, e falta de marido, e falta de mulher, enfim. É um que morre, o outro que não morre, vou te dizer, não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém essa história de ser gente, é ou não é? Não está fácil para ninguém. Em algum momento, você vai ver, não está fácil para ninguém. E Jesus, sabendo disso, falou assim, eu sei o que o pecado fez com vocês, humanos, e com a terra. Aí Jesus já chega dizendo, antes de dar serviço para vocês, eu quero lembrar quem eu sou, para que vocês creiam e tenham esperança.
Eu sou esse Jesus, falando para os discípulos, falando para a gente como a gente. Aqueles que foram separados, que se tornaram igreja. Sou eu, Jesus. Sou eu que estou falando com vocês. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, em outras palavras. Fica de boa. Olha quem está falando com vocês, sou eu, olha para mim. Vocês não estão soltos no mundo, vocês não estão perdidos no mundo, vocês não estão sem dono, vocês não estão sem pastor. Não, e não é qualquer pastor, não, ele é bom pastor. Ele cuida do seu povo, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não chama mais a gente de servo, de escravo, ele chama de amigo. Ele sabe quem ele é, e ele falou, quando vocês orarem, meus queridos, vocês orem assim, Pai de Jesus Cristo? Não, Pai nosso. O que Jesus fez? Nos deu o Pai dele. Falou, mas vocês não vão ficar só com o Pai não, porque o nosso rolê é todo junto, é Pai, Filho, Espírito Santo, tudo embolado, entendeu? É trindade, nós somos tudo junto, uma comunidade, um Deus só, uma comunidade santíssima. E o Pai é seu, mas é o seguinte, vocês não duvidarem, eu vou deixar um selo em vocês, um carimbo, propriedade paga, comprada, exclusiva de Deus, que é o selo do Espírito. Então assim, não ficou nada de fora, nada. Sabendo de tudo isso, Jesus ainda falou, mas eu sei que vocês ainda estão no mundo, e eu não vou pedir para o Pai tirar vocês do mundo, mas eu vou pedir para o Pai o quê? Livrar vocês do mal. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não precisava ter deixado a gente aqui, não, Ele quis deixar a gente aqui. E Ele quis deixar a gente aqui para quê? Para a gente entrar no rolê dele. Porque tem mais gente para entrar no rolê. A casa tem muito lugar. A casa é grande. A casa tem muito cômodo. Tem muito colchão desocupado ainda. Compreende? Cabe mais gente. E o Pai é amor, Ele ama, quer casa cheia. Então tem gente ainda para entrar no rolê. Ele podia ir sozinho? Podia, mas ele falou assim, não, mas eu quero ver os meninos irem. Eu quero ver as meninas irem. Então ele resolveu chamar quem? Os irmãos de Jesus. Deus resolve então trazer o irmão mais velho para buscar os mais novos. Certo? Tanto é que nós estamos aqui. Somos alguns dos irmãos, mas tem mais gente. Aí é interessante, porque ele já começa a falar o seguinte, vocês estão nesse mundo para quê? Então se você estava achando que a razão de você existir é passar no concurso público, não é. Que a razão da sua vida é aposentar, não é? Não mesmo. Que a razão da sua vida é casar, não é. A razão da sua vida é ter filho, não é. Que a razão da sua vida é ser missionário, também não é. Que a razão da sua vida é plantar igreja, não é. A razão da sua vida é isso aqui. É considerar Jesus Cristo o Senhor da sua vida. E à medida que você considera Jesus como Senhor da sua vida, e o ama e o adora por isso, você compartilha isso com quem está chegando perto. Compreende? Então, enquanto vocês vão vivendo a vida de vocês, tem um foco. Qual? Façam discípulos de todas as nações. O que significa? Todas as nações. Jesus foi muito específico. Ele incluiu gente diferente. Então, por exemplo, falando com a Bianca, tem a questão do Oriente Médio. Olha que interessante isso. Todas as nações. Então não é para ficar nenhuma nação sem ter ouvido a mensagem de redenção. E é privilégio de quem ouviu a mensagem de redenção levar. Então quando você ouve relato de missionário que chega aqui e fala assim, olha, eu trago o relato aqui de um homem que estava numa mesquita. E ele estava fazendo as preces dele, e de repente ele está lá olhando para o chão, ele viu aqui um homem do lado dele, e ele começa a olhar, e ele vê, é Jesus, e ele se converte a Cristo dentro de uma mesquita. Você acha isso lindo, você fala aleluia, mas o problema é o seguinte, isso aqui era privilégio para quem fazer? Quem? Nós. Só que Jesus teve que ir, por quê? Porque os discípulos não vão. Então, nós estamos dando um trabalho para Jesus que não era mais dele, era de quem?
nosso. Todas as nações. E aí eu pergunto, a nação que está toda lascada na sexualidade, será que está incluída aqui? Sim ou não? Sim, com certeza. Alguém vai ter que levar o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor de todos os céus e da terra. Também para quem padece no campo da sexualidade. Então é só para a juventude? Não, é para qualquer ser que respira. E aí você vai fazer o seguinte, Jesus está dizendo, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Aí vem agora o passo a passo, são 2 passos. O primeiro, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Perguntar o que significado de batismo numa igreja batista é fácil. Qual que é o significado do batismo? Um por vez. Hã? Então a ideia de batismo aponta para qual noção? Noção de quê? De arrependimento, de morte, de sepultamento. Então, qual é a sua missão aqui? É viver como quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, enquanto Ele não volta, você compartilha essa boa notícia com quem ainda não tem. Como? Primeiro, comunicando que sem Cristo todos estão mortos nos seus delitos e pecados e têm que ser sepultados em Cristo. Porque Cristo venceu a morte. E quem está sepultado com Ele, ressuscita junto. Amém? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é evangelizar o ímpio. Anunciar o novo nascimento. Aí o indivíduo nasceu de novo, que nem eu. Nasci de novo lá 200 anos atrás aqui. 200 não, menos. Mas um bom tempo atrás, que eu já perdi as contas, nasci de novo aqui em São Paulo. Nasci de novo, cheguei na República das minhas amigas. Certo? E aí, eu sou crente, eu nasci de novo, agora eu sou cristã. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Agora eu sou corpo de Cristo, meu nome está escrito no livro da vida. Os meninos não entenderam nada. Mas você imagina, a grande comissão então se resumiria aquilo ali? Não, aí vem a segunda parte. Não adianta só nascer de novo é o começo. Agora o que eu vou precisar? Ser ensinada. Porque eu sou uma bebê que nasceu num corpo de 21 anos, cheia de mau hábito, que agora crê pela misericórdia de Deus na obra do Calvário. Mas eu creio, só que na hora que eu creio, eu criei na obra do Calvário. Mas como que isso aplica na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha identidade, por exemplo, na minha sexualidade? Nisso eu vou precisar do quê? De alguém que me ensine. Como que eu faço? Para aplicar o ensinamento de Deus para aqui na minha vida hoje. Esse é o trabalho nosso também. De ensinar as pessoas que nasceram de novo a como elas vão viver. Aí eu te pergunto, a sexualidade pode ficar de fora, gente? Não, só que você só ensina o que você sabe. Se você não sabe, não tem como ensinar. Resultado, para eu ser discipulador de alguém, o que eu preciso antes? Ser discípula. Então, todos nós precisamos de uma coisa: dominar, manusear a palavra de Deus. E aí, quem fica de fora? Isso é privilégio só para seminarista? Não é, é para todo aquele que é discípulo de Cristo. Então eu quero que com isso, a gente lembre, olha só o finalzinho, ensina-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Aí não é ponto final. Olha como que Jesus termina a fala dele. E eu, Jesus, estarei com vocês até o fim dos tempos. Existe uma promessa de Jesus Cristo, de que você e eu não estaremos nunca sozinhos. Você pode ter vindo sozinha, ser a única crente da família, como um dia eu fui na minha. Você volta para a sua família achando que você está sozinho, mas você não está, porque Jesus está junto. Você pode estar achando que você é o único crente na faculdade, o único crente no trabalho, o único crente no prédio, a única crente no condomínio. Não, Jesus está junto. Vocês já são no mínimo 2. Jesus e você. Você crê nisso? De novo eu volto. Não temam. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra.
para Jesus Cristo. E Ele está com você, Ele está em você. Para quê? Para você o adorá-lo, inclusive compartilhando essa boa notícia com quem ainda não tem, e com quem tem, ajudá-lo a amadurecer. Essa é a nossa missão. Eu te pergunto, isso é privilégio para os novinhos? Estou vendo um monte de gente aqui, de cabelo branco. É privilégio para os novinhos? Isso é privilégio para todos aqueles que amam a Jesus, que têm o selo do Espírito, que são lavados pelo sangue do Cordeiro, que ainda estão no mundo e podem frutificar para a glória de Deus. Sendo assim, eu quero terminar deixando uma tarefa para vocês, para a gente cumprir aqui e agora. Não combinei com ninguém, mas farei, porque falaram que eu tinha liberdade. Eu acreditei. O pastor deve estar agonizando ali, mas eu acho que vai ser de Deus. Você sabe que quando você chama missionário para falar, o missionário se coça, ele quer ver a missão acontecendo. Eu quero deixar um laboratório para a gente cumprir aqui agora. Meu primeiro momento com vocês foi ontem, e um dos desafios que eu trouxe foi a gente trabalhar uma palavra que é terrível, invisibilidade. Nós trouxemos a história aqui de 2 Samuel 13, quando fala sobre o estupro de Tamar. Porque o tema da nossa reflexão era sobre acolher, cuidar e frutificar. É bonito demais, mas não pode ficar distante. Então eu quero dar um desafio, um laboratório para a gente fazer isso aqui agora. Eu quero que todo mundo que está aqui dê uma olhada geral, 360. Nós não sabemos como as pessoas chegaram. Eu sei, elas vieram vestidas. Está todo mundo vestido, não vi ninguém pelado aqui. Está todo mundo de roupa, eu vi. Alguma roupa você trouxe, você veio, você botou e veio. Está sentado, não estou vendo ninguém pendurado em ninguém. Está todo mundo bem comportado, bem contido, massa. Parabéns. Só que a gente pode muito bem sair daqui achando que veio e voltou invisível. E eu acho que nós precisamos de algo a mais. Eu quero te dar um desafio. Eu quero que você adote alguém aqui agora e chegue com ousadia para dizer o seguinte: eu te vi e eu vim te abençoar. Isso é fazer missão. E eu quero que você faça um negócio que talvez você nunca tenha feito. Eu quero que você vá atrás de alguém que você não tenha a menor intimidade. Você provar para a pessoa que você viu mesmo ela. Menino, eu te vi. Tio, eu te vi. Tio, eu te vi. Te vi, irmão. Seu irmão não? Uai, pode ser hoje. Já evangeliza. Compreende? Mas a tarefa que eu quero dar é a seguinte: vai ter gente que vai tentar escapar, não deixa. Não deixa. Não estou falando que vai dar choradeira, que tem que abraçar, nada disso. Não, você vai ser abençoado. Você vai abençoar alguém. Eu não quero que ninguém fique de fora. Essa é a tarefa. Hoje nós seremos vistos não só por Deus, mas também pelo povo de Deus. Então você não vai esperar alguém te ver. Você vai primeiro procurar ver alguém. No caso é agora. No caso você pode levantar. E não é da mão só, prazer. Eu quero que você abençoe essa pessoa. Você não está entendendo, não é para dar bracinho e ir embora, não. Eu quero que você abençoe.
Calma aí, queridos. É para abençoar, não para ir embora ainda, tá? Abençoa, mas não é para ir embora. Calma aí. Queria chamar aqui o pastor Orlando. Não? Amém, amém. Fique de pé, queridos. Pastor Elton. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pelo desafio. Que nós possamos fazer isso não só hoje, mas sempre, colocar isso nos nossos corações, de estar sempre abençoando, de estar sempre indo, né, até o nosso irmão, de preferência que a gente não tenha tanta intimidade, amizade, que a gente esteja dando a ele, dirigindo a ele uma palavra de bênção. Glória a Deus que você está aqui, queridos. Nós vamos orar agora, encerrando o culto. Andréia, Deus seja louvado por sua vida, que o Senhor renove a unção sobre você, te use cada vez mais e mais e mais, uma alegria tê-la aqui conosco. Espero que haja outras vezes, em nome de Jesus, você vir estar compartilhando a palavra conosco. Receba o abraço e o carinho da igreja, em nome de Jesus. Queridos, vamos orar agora, encerrando. Logo após, você que puder ficar, nós teremos a assembleia, será rápida, ainda mais que temos que exercer a nossa cidadania hoje, voltar à tarde, em nome de Jesus. Então, você que puder ficar, em nome de Jesus, fique. Tá? Teremos a nossa assembleia mensal. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido, exaltado, por tudo que foi feito, por tudo que foi falado. Nós estamos aqui reunidos por tua causa, Senhor. Viemos aqui, ó Deus, prestar o nosso culto racional, viemos te adorar, viemos te engrandecer, viemos ser ministrados, exortados, cheios da tua presença, Senhor, para ficarmos cheios somente não, para podermos sair, ó Deus, e declarar o teu reino, declarar que Jesus Cristo vai voltar, declarar que vivemos uma nova vida, declarar que há salvação, aleluia, Jesus Cristo veio e morreu para que todo aquele que nele crê, e como vai crer ouvindo falar dele, não pereça, mas tenha vida eterna, que nós possamos ser cheios, Senhor, para proclamarmos a Jesus Cristo e ao teu reino. Damos a ti toda a honra, toda a glória, novamente, todo louvor e toda exaltação. Pai, agora que nós vamos para os nossos lares, que o Senhor nos guarde, que vamos exercer a nossa cidadania, Senhor, e votar, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, e nos dirija, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos traga, Senhor, à tarde, ó Deus, cheios de alegria, para novamente nos reunirmos e prestarmos a Ti um culto em espírito e em verdade. Agora, Senhor, que vamos ter a assembleia, que o Senhor também nos dirige aqui, conduzindo, Senhor, ó Deus, todos os assuntos acerca da Tua casa. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.